Olá, eu sou Mauro Ronda, sócio da Deloitte Cyber, possuo mais de 16 anos de experiência em segurança do ambiente SAP, atendendo clientes de diversas indústrias. Eu vim aqui hoje trocar um pouquinho de experiência com vocês sobre o que nós acreditamos ser o futuro da gestão de acesso. Um controle de acesso baseado em atributos através da implantação do SAP Dynamic Authorization Management. Vamos lá? Inicialmente trazendo um pouquinho de conceito sobre a questão do RBAC, que é muito conhecido no mercado, o mapeamento dos perfis de acesso de acordo com a posição organizacional dos usuários. O ABAC ele vem trazer mais flexibilidade ao longo desse processo. Ele vem trazer implantação de tecnologia e, ao mesmo tempo, liberação de acesso em tempo real. Então, com esse conceito, com essa junção de competências, tanto do mapeamento RBAC quanto do ABAC, a gente tem aplicação de restrição de acesso baseada em atributos, sendo esses atributos o cargo, a lotação, o departamento, o tipo de vínculo empregatício que aquele usuário tem dentro da organização, trazendo aí total dinamismo em todo esse processo. Não é só a Deloitte que, de fato, defende que o ABAC seja uma tendência futura, mas próprio empresas de mercado que fazem estudos aprofundados referente ao assunto, se posicionam no sentido de que o ABAC é o futuro, no sentido de controle de acesso. O próprio NIST tem um documento detalhado sobre isso, principalmente para que a gente possa responder a pergunta não somente do que o usuário pode acessar em si, mas o que ele pode acessar, quando, onde e por que aquele acesso pode ser concedido para ele. Falando um pouquinho da tecnologia em si, o próprio SAP Dan, ele traz uma camada de segurança adicional dentro do seu ambiente SAP. Ele consegue, de uma forma dinâmica, no momento que o acesso é solicitado, permitir ou negar cada uma das concessões. Ou seja, ele tem políticas que são aplicadas dentro do seu ambiente de acordo com os atributos que são integrados na solução. Ou seja, eu tenho um LDAP, eu tenho um SAP HR, eu tenho uma tabela acessória que provém o atributo que aquele usuário possui e, ao mesmo tempo, o SAP Dan consegue aplicar essa política dentro do seu ambiente SAP. Falando da tecnologia em si, do SAP Dan e, de fato, como que ela consegue agregar valor e trazer mais segurança para o seu ambiente SAP, eu queria comentar primeiramente o controle de acesso que ela traz a nível de campo, a nível de filtro dentro dos relatórios que são exibidos e também no mascaramento de informações sensíveis dentro do seu ambiente. Ao mesmo tempo, para ganhar efetividade e melhorar o seu processo de concessão de acesso, a solução tem uma funcionalidade de provisionamento automatizado de roles. Então eu consigo, de acordo com o cadastro de um usuário, por exemplo, no SAP HR, que os acessos sejam concedidos de forma automatizada, sem que haja necessidade da solicitação em si. E o terceiro item que eu queria comentar é que eu consigo reduzir drasticamente a questão da quantidade de perfis de acesso que eu preciso administrar dentro do meu ambiente, porque eu consigo substituir a grande quantidade de derivações através da aplicação de políticas. Então eu consigo aplicar políticas para determinado país, para determinado departamento, determinado tipo de funcionário, numa forma que eu não preciso ter todas as derivações necessárias. E o último ponto que eu queria comentar é que a ferramenta ela traz a possibilidade de mascaramentos de dados sensíveis. A gente está num cenário muito quente no sentido de aplicação da LGPD, então eu consigo, por exemplo, restringir dentro do meu ambiente aquilo que precisa ser mascarado. Por exemplo, eu consigo só que o RH somente tenha visualização dos dados pessoais de cada um dos funcionários, os demais podem sim acessar as transações, mas com os dados de fatos ocultos e que não podem ser exportados. É muito comum que nos questionem o que a gente recomenda referente a todo o roadmap de implantação do SAP Dan. Então, a gente começa, obviamente, com a aquisição do próprio software em si e da arquitetura para sustentar os servidores que fazem todo o processo de verificação de acesso. O segundo ponto é sobre a definição da estratégia em si. É muito recomendado que ela seja de curto, médio e longo prazo para que a gente tenha aí o melhor resultado da implantação da solução no menor tempo possível. O terceiro item que a gente recomenda é a reestruturação e adequação dos atributos em si.
que são informações cruciais para o correto funcionamento da ferramenta. Então, com os atributos em si, eu consigo ir para o quarto item de recomendação, que é a definição da política de restrição de acesso, que vai, de fato, permitir ou conceder cada uma das autorizações necessárias para cada um dos usuários. E, por último, a gente recomenda que seja definido um centro de excelência para que você consiga administrar todos os atributos, consiga criar e administrar as políticas vigentes e até mesmo a manutenção da ferramenta em si. Bom, concluindo o nosso papo de hoje, eu queria deixar com vocês 4 pontos extremamente importantes no sentido para que a gente tenha uma implantação ABAC com sucesso, né? Primeiramente, tenham em mente que a qualidade dos atributos é mais importante do que a quantidade. Atributos bem definidos de uma forma assertiva conseguem atingir boas políticas de restrição dentro do seu ambiente. Tenha em mente também que a aplicação de poucas políticas podem atender um cenário muito grande dentro dos seus objetivos associados a esse tema e que é importante que as políticas sejam definidas e direcionadas para os processos mais importantes e cruciais. A quarta consideração, que é muito comum: o RBAC pode sim coexistir com o ABAC. Sim, você pode ter os dois cenários. O ABAC ele complementa toda a sua estrutura de RBAC dentro do seu ambiente para que você tenha organização e, ao mesmo tempo, mais dinamismo no processo como um todo. A Deloitte está muito motivada em ajudar os nossos clientes nessa transformação. Acreditamos e trabalhamos muito para que haja esse tipo de evolução, tanto no seu ambiente como na sociedade como um todo. Conte sempre conosco.